Bom, primeiro e antes de tudo, muito obrigado pela presença de vocês. A gente conversou um pouquinho antes, eu acho que sempre muito instrutivo, né? O bate-papo, o mundo de TI, o network, a gente sai bem fortalecido de qualquer pequeno bate-papo, né? Agradecer que, sem dúvida nenhuma, a presença do público. Comentar rapidamente, como diz o nosso apresentador, eu sou o Thiago Espócio, sou sócio fundador da Advalley. Um pouquinho do nosso tema é porque a Advalley nasceu focada, é uma empresa de 20 anos, nasceu focada na estratégia de trabalho remoto, na estratégia de desktop como serviço, baseado em Zero Trust, né? Isso acaba fazendo com que os nossos projetos eles toquem muito o usuário final e tenham uma relação muito próxima, claro, bancado pela TI, mas uma relação muito próxima com o RH, né? Então, traz o tema aqui à tona, né, de reter talentos, uma coisa que a gente vem discutindo bastante no nosso dia a dia, né, no mercado em alta, aqui como reter talentos, né? Um prazer, sem dúvida nenhuma, poder dividir aqui o palco e escutar um pouco das experiências aqui da Grace Meirelles, do Safra, muito obrigado, do Kleber Ferreira, da Klabin, muito obrigado. Fique à vontade para se apresentar, contar um pouquinho de vocês e a gente segue o bate-papo. Evidentemente, se alguém tiver alguma pergunta logo no meio, por favor, fique à vontade, não precisa usar do protocolo só no momento de perguntas, mas a gente vai seguir com o nosso bate-papo. Grace, vamos ser... vamos ser honestos aqui. Vamos começar com a ordem, por favor, Grace, fica à vontade. Obrigada pela bacana estar aqui com vocês hoje. O desafio que a gente tem hoje, a dor de todo gestor que está planejando isso com vocês. Boa noite, obrigado pelo convite. Acho que é interessante trocar essa bola, conversar um pouquinho sobre esse tema que está muito importante, né, sobre retenção, né, e como a gente mantém os nossos talentos em segurança cibernética. Que não faltem desafios, né? Que não falte desafios, né? A gente é um mercado de TI absurdamente aquecido, a gente tem offshore, a gente tem um mercado de cybersecurity aquecido, a gente tem trabalho híbrido, assim, como é reter talentos se você tem esse assédio acontecendo o tempo todo, né? Como que é adquirir e reter talentos, né? E como foi especificamente o caso dos últimos 2 anos emblemáticos aí da pandemia, né? Acho que é importante começar com esse tema bastante aberto, né? Porque, de fato, a gente vê aqui no dia a dia a quantidade de pessoas trocando de empresa, né? O assédio é muito grande. Como que você mantém a equipe e, principalmente, como você mantém motivada, né? Então, Grace, por favor, se você puder contar um pouquinho, né, de como que vocês fazem lá no Safra para contratar e, principalmente, manter o talento e manter a pessoa motivada e acompanhar de perto isso. Esse ano o ano da pandemia e o 2020, 2021, ele foi para a gente muito interessante, principalmente no que tange a formação de equipe. Então, o Safra ele montou um time muito grande nesse período, né, e ele conseguiu um desafio assim que foi de manter esse pessoal. Então, a estratégia que foi utilizada foi trazer pessoas de confiança e trazer pessoas que muitas vezes já tinham trabalhado junto, já tinham um sentimento de parceria, e isso facilitou com que a gente mantivesse a equipe e crescesse, né? Não que a gente não perdeu ninguém, mas a gente conseguiu trazer para o time um sentimento de unidade, mudar muito a questão da percepção que as pessoas tinham do ambiente da organização, e isso foi muito proveitoso, principalmente quando a gente fala dos desafios que a gente realizou durante o ano, foram projetos que foram bem significativos, e talvez isso também tenha proporcionado essa retenção, né, que a gente trouxe pessoas certas e a gente deu uma missão específica para cada uma dessas pessoas. E hoje a gente trabalha com turnover baixo, né, e de vez em quando até a gente fica embasbacado e se pergunta assim, por que o nosso turnover está baixo? Isso se reflete muito na proximidade que a gente traz o colaborador, né? A flexibilidade hoje que a gente entende o momento dele de vida, né? Então, a gente sabe que a forma de trabalho com a pandemia, ela mudou, né? Ela veio para ficar, a flexibilidade, e a gente vai trabalhar isso de uma forma muito, muito próxima do colaborador, entendendo o que facilita para que ele fique com a gente. Quais são os anseios desse colaborador, para onde ele quer ir, e a gente vai possibilitar para que ele vá para onde ele pretende chegar. Uma das coisas que também eu acredito que foram fundamentais é a ajuda que a gente teve do board. Então, hoje, quando a gente fala
no time, a gente tem vários casos de profissionais que foram promovidos. Isso é super importante, né? A gente entender e valorizar o colaborador que está dentro da equipe, o colaborador que agrega para a gente, que está trilhando um caminho que a gente passou para ele e que ele consegue lá no final atingir aquele objetivo. Acho que a pandemia foi um desafio, acho que gigantesco para todo mundo, né? Então, acho que quando a gente fala de gente, né, gente e gestão, você fazer uma gestão próxima, você tinha outro formato de lidar com as pessoas, né? Um formato diferente de lidar com a equipe. Você tinha um contato olho no olho, você tinha um sentimento, né? Eu costumo falar que o corpo fala. Então, você como gestor, você já tinha um trato e uma afinidade com a sua equipe, né? Quando a pandemia chegou, você teve esse distanciamento obrigatório, né? Que o gestor teve que se reinventar um pouco de como ele vai lidar com a sua equipe que hoje está dispersa, né? Então, de um lado, a gente vê que a gente perdeu um pouco nessa relação inicialmente, a gente está aprendendo a lidar até com o modelo híbrido, né? Mas, por outro lado, também abriram algumas oportunidades, né? Então, eventualmente, a Klabin, às vezes, ela fazia uma contratação apenas em São Paulo, por exemplo. Hoje, com trabalho híbrido, eu posso fazer, por exemplo, a contratação no Brasil inteiro, né? E qual foi o formato que a gente fez na Klabin para a gente ficar mais próximo da nossa equipe, né? A gente fez um apoio muito grande com a gente de gestão. Então, a gente de gestão na Klabin foi muito importante nesse ciclo, nesse processo de transformação, de como um gestor moderno agora, que vai lidar com um trabalho híbrido, né, vai gerenciar a sua equipe de uma forma mais eficiente. Você comentou um pouquinho, né, Grace, a respeito de desafio, né? E a gente escuta muito do mercado, né, de autonomia, o quanto a autonomia, mas o portfólio de projetos, né, o quanto inovador você quer ser na área, por exemplo, faz sentido para a retenção de talento, né? Você percebe que quando você apresenta um portfólio, você dá objetivos claros, isso ajuda a reter o talento, né? Quando você, claro, traz autonomia, dá experiência e expectativa dele trazer tecnologia também. Vocês percebem que isso traz alguma vantagem de retenção de talentos, né? Falou, poxa, eu tenho coisas a realizar aqui, né? Como que vocês veem isso, Grace e Kleber? Eu sempre vejo, eu sempre sinto muito uma questão do seu salário, aquele salário que não é financeiro, né? E hoje isso a gente vê de forma muito próxima com o colaborador. Quando você dá para ele um desafio que é coerente com as habilidades que ele tem, quando você propicia que ele tenha apoio para realizar aquele projeto, quando você dá o treinamento para que ele atinja aquele objetivo, porque hoje você entende que você não tem profissional pronto. Até o sênior hoje, ele precisa muitas vezes de um apoio, de um treinamento extra, e é isso que a gente proporciona, o desafio adequado às características daquele profissional e proporciona o apoio necessário para que ele atinja os objetivos da organização. E muitas vezes entendendo que não existe super-herói, né? Muitas vezes eu percebo que tem gestores ali procurando super-heróis. A gente não tem super-heróis hoje. Hoje a gente tem time. E mostrar profissional que a gente está junto com ele e que a gente vai com ele, dando certo ou não, né? E estando preparado para falar, poxa, não deu certo, eu te ajudo a corrigir, eu vou junto com você. Isso é muito importante. Então, eu falo assim, a figura do gestor, a figura da equipe, né? Ele ter outros profissionais com quem ele possa contar é super importante. Então, isso eu acho que para a gente foi um diferencial. E até colocando algumas umas outras coisas que eu acho super importante. Quando você traz o colaborador para dentro da sua empresa, como que você capacita ele, não tecnicamente só, mas dentro da cultura da sua organização? Como você faz com que ele seja inserido dentro daquela cultura, daquela organização e entenda como permear, como conseguir conduzir as coisas, e principalmente num cenário que muitas vezes é novo. A empresa não trabalhava daquela forma, né? E como que você cria pontes para que aquele funcionário possa atravessar? Porque antes você trazia o colaborador para a empresa e aquilo acontecia quase que por osmose. E hoje não acontece mais. Aquele colaborador muitas vezes nunca pisou na companhia. Então ele não conhece as pessoas, ele não conhece a cultura. Então assim, além do desafio, você criar as pontes para que ele consiga atingir aquele desafio que você passou para ele. Eu acho que é um equilíbrio, né? Eu acho que o gestor tem esse papel, né, de ele conseguir
fazer esse equilíbrio de uma forma correta. A gente está numa área extremamente crítica, né? A gente é pressionado por processos externos. Então, assim, a própria área em si ela já é uma área crítica. Ela tem uma pressão nata, né? Tanto TI como segurança da informação, né? Ele já carrega um viés crítico. E você precisa dosar, basicamente, o que cada analista pode fazer. Então, o que a Grace comentou, né? Você tem um propósito, né? É importante para aquele profissional. Você comentou sobre projetos. Para ele é importante se desenvolver, né? Então, se você consegue, de maneira equilibrada, né, colocar esses desafios para esse profissional, a tendência de você retê-lo é muito maior. Porque ele consegue acessar a sua empresa e ter uma visão a longo prazo, né? E você tem que se conectar com a geração nova. A geração nova é muito mais rápida do que a gente, do que a nossa, né? Então, a gente precisa também ouvi-lo, né? Aquele profissional que está chegando na minha companhia, né? Como é que eu consigo brilhar os olhos daquele profissional, daquele adolescente que está entrando no mercado de trabalho, né? E eles têm uns conceitos muito diferentes do nosso. E têm valores diferentes do nosso, né? Mas a companhia consegue te dar uma trilha e se conectar num propósito. Acho que se conectando, trazendo esse equilíbrio para esse profissional, a chance de você retê-lo é muito maior. Que eu acho muito bacana que teve gente que eu conheci depois de fazer 2 anos fazendo negócios, eu conheci hoje aqui, né? Então, imagino que tem gente do time de vocês que vocês nunca viram pessoalmente, né? Vocês imaginam até que ele meça 1,50 m ou 1,80 m e, de fato, a gente só vai descobrir quando vê pessoalmente o quanto a conversa de bastidor, né? Porque eu brinco que muito que acontece na empresa acontece no café, acontece, como você falou, no olho a olho, né? O próprio ambiente estimula a pessoa a aprender porque ela escuta as coisas que estão acontecendo ao redor. E hoje a gente não tem mais isso, né? Então, quanto esse trabalho remoto é difícil, né? A percepção mesmo de satisfação da pessoa, e não satisfação com o trabalho, satisfação de estar numa segunda nebulosa ou numa sexta sorridente, por exemplo, né? Então, como que você faz para dosar isso, uma vez que a gente tem, sei lá, uma ferramenta como um Teams, um Zoom da vida, né, um Webex, que a gente só tem que ver a pessoa ali e algumas vezes nem vê, né, nem de câmera a pessoa tá. A gente tem que ter o feeling ali da fala, né, tem que conhecer muito bem a pessoa para saber como que é essa gestão à distância, né, que tipo de dificuldade vocês enfrentaram, mas que tipo de lição que vocês trouxeram? Fala, poxa, eu tive que ficar mais atento a pequenos sinais, sim, eu tive que mudar alguma coisa na minha rotina, né, tive que brincar, gamificar alguma coisa. O que vocês fizeram de diferente nesse tempo? Vamos começar pelo Kleber dessa vez. No meu processo, eu estou no aprendizado também, né? Então, acho que cada dia você aprende um pouco, né? Mas na minha equipe, a gente determinou que 2 dias por semana a gente tem o chamado Papo Seguro, tem tudo a ver com a nossa área, né? Que a gente trata assuntos aleatórios, né? Que a gente fala sobre vida, sobre filhos, sobre família, sobre séries. É um papo aberto que a gente consegue conectar as pessoas, e meu time hoje está espalhado, né, e a gente consegue perceber como é que aquele profissional está, né. Ele sai um pouco do seu dia a dia de trabalho, você transporta ele para um lugar seguro, né, e você observa que aquele profissional ele começa a se abrir mais. Diferente quando você estava num ambiente fechado, numa sala, onde você olhava a pessoa, você sentia se a pessoa estava bem ou não. Você olhava o jeito de andar, o jeito dela falar, o jeito dela responder, o jeito dela tratar outras pessoas no café, você já sacava que tinha alguma coisa errada, né? E a gente teve que desenvolver outras habilidades para a gente conseguir captar a mesma sensibilidade de forma remota, né? Então, esse trabalho que eu desenvolvi de fazer esse papo seguro me proporcionou essa conexão com eles e eu consegui resgatar o que eu tinha no presencial, no híbrido. Não é a mesma coisa, mas a gente vai se aperfeiçoando cada dia. Então agora não é mais um olhar, é uma sensibilidade na voz, é não abrir a câmera, é abrir a câmera. Então você começa a ensaiar algumas habilidades diferentes que você tinha no presencial para você perceber os sentimentos do seu profissional no híbrido. O Momento Seguro é bem bacana, cara. Parabéns pela iniciativa. Desculpa. Parabéns mesmo. Eu achei bem bacana. Vou até aplicar também na minha equipe, que eu achei bem interessante. Uma das coisas que você falou, que eu concordo totalmente, é a questão que a gente ainda está aprendendo, né? Então, a gente está aprendendo todo dia como lidar com o remoto de uma forma mais humana, entendendo
se colocando muitas vezes no lugar do outro ou não ou entendendo o outro simplesmente, né. Uma das iniciativas que até o meu chefe ele trouxe, não sei como, mas é o one on one, né, que a gente faz, e ele faz com a gente, que eu acho super importante, né, mesmo com todas as atribuições e agenda lotada, a gente tem esse momento, né, que é muito próximo, né, e é uma rotina, então muitas vezes não tem a pauta, não tem agenda. Então você, possibilita que você, tenha um papo descontraído mesmo, né, e use aquele tempo realmente para colocar como você está se sentindo, colocar como você está recebendo as coisas, como a sua equipe está trazendo, e isso eu repliquei para o meu time também. Então, assim, eles se sentem muito mais à vontade, sabem que tem aquele horário para falar comigo e que aquele horário é deles, né? Então, e geralmente quando você dá essa atenção para um júnior, para o estagiário que está chegando, nossa, eles realmente se sentem muito acolhidos e se sentem muito importantes, prestigiados. E o que eu penso hoje, assim, no nosso desafio, porque, assim, lidar com profissionais já maduros e que já vieram do mercado, já trabalharam no mercado de forma presencial, ele é mais fácil. Mas essa geração nova que está chegando e que para eles o novo modelo é esse. E a gente que também ainda não que está se adaptando ao modelo e que para Tá na eles transição, né? a gente está na transição e para eles aquilo é normal, mas aí você fica pensando, mas e será que ele está rendendo o suficiente? Será que eu estou fazendo esse novo profissional crescer? Então, assim, a gente vai descobrindo no dia a dia como a gente vai atingir esse objetivo, mas, assim, o que eu sinto é que está todo mundo com disposição e que isso veio para ficar e que é a nova forma de trabalho, né? Não tem mais retorno, principalmente para a área de tecnologia. Quem optar por mudar o modelo de trabalho, quem optar por não ser flexível vai perder profissionais. A gente tem um pouco de licença poética também, líder e liderado, está todo mundo se adaptando, está todo mundo aprendendo, então acho que tem uma licença poética para errar um pouquinho, para aprender um pouquinho e para ajustar um pouquinho, né? Um ponto muito importante que o pessoal normalmente pergunta, e eu acho que é um ponto até das nossas tecnologias, mas de modo geral é a capacidade de um rápido onboarding, né? Então, como fazer aquela pessoa já se sentir dentro da empresa, uma vez que ela nunca vai para a empresa, né? Isso de maneira muito rápida, ou seja, como que eu ganho a cultura muito rápido daquela empresa. E claro, nesse evento a gente não pode deixar de falar que a gente está dando acesso a recursos da nossa empresa a pessoas que a gente ainda olho no olho pessoalmente não viu, né? Então, a questão segurança, a questão compliance, que por tudo que a gente escuta, certamente é um desafio, eu diria, dos maiores, né? Eu estava brincando outro dia que certamente eu posso ser contratado como desenvolvedor de qualquer tecnologia, basta eu ter bons contatos, né? Eu posso me candidatar a um cargo de desenvolvedor se eu souber terceirizar esse trabalho, né? Como que você garante esse profissional? Então, tem bastante desafios. Então, falando do onboard e falando especificamente de segurança, falando de compliance, como que vocês encaram isso nas vossas empresas, né? Acho que esse é um ponto bacana. Se você quiser comentar, Gleice, por favor, fica à vontade. Um ponto é uma iniciativa que a gente tem onde eu estou trabalhando atualmente, é a integração da TI, que é onde está a vertente de segurança. Então, assim, ela é uma integração muito diferente. Ela é uma integração focada no público de tecnologia. Então, você não, pelo menos das empresas que eu trabalhei, geralmente a gente falava um pouco de todas as áreas e depois falava um pouquinho. Agora a nossa visão é diferente. Então a gente já passa o contexto de segurança e o contexto de tecnologia para o negócio. Então, desde o começo, ele vai se sentir essa questão do pertencimento. Então, muitas vezes ele fala assim: faça um onboard memorável. Sim, faça, comemore que aquele profissional chegou. Dê para ele todas as ferramentas que ele precisa para trabalhar, para que ele consiga somar rapidamente e para que ele se sinta acolhido, fazendo parte daquela nova organização e tendo muito orgulho de pertencer àquela instituição. Isso para a gente a gente percebeu nesses 2 anos que foi fator fundamental muitas vezes, porque o funcionário, alguns que chegaram antes, falavam assim: poxa, eu não fazia ideia que era tudo isso. E muitas vezes a gente dando essa capacitação profissional logo na entrada é super importante. Hoje eu vejo que as empresas, elas mecanizaram esse processo. Gente, não é mecânico, você lida é humano, você lida com pessoas. Então a pessoa precisa ter esse sentimento quando entra dentro da organização. Mas uma coisa que você falou que é super importante, e isso me preocupa os pares, é a questão de você, às vezes, contratar um profissional que você não tem
que você não consegue fazer toda a checagem, né? E que ele está longe, né? Então, assim, a gente precisa muito da área de recursos humanos, mas, assim, a gente como gestor busque referências na área. A área de tecnologia ela está crescendo bastante, mas ainda é pequena. E quando você fala de segurança, segurança é minúscula. Então, assim, tenha cuidado na contratação, né? A gente sabe que a questão da necessidade ela está muito pulsante, mas busque referências daquele profissional que você vai trazer, porque em 2, 3 profissionais você já tem aquele profissional que você está trazendo tem que ser conhecido de alguém. Então tenha esse cuidado, né? Mais um item para a gente se preocupar. Eu acho que assim, as empresas melhoraram muito o onboard dos novos contratados, não só de TI como de segurança, mas você observa que as empresas desenvolveram filmes, desenvolveram uma imersão bem legal na empresa, então acho que isso conectou as pessoas para trazer a cultura da empresa para esse novo profissional. Então isso foi uma coisa positiva que a pandemia trouxe, não só para a área de tecnologia, mas com tecnologia. Então isso foi muito importante. Como a Grace comentou, a área de segurança ela é pequena, todo mundo se conhece, a gente se precisa ter um profissional novo, a gente busca parceiros, então a gente tem os parceiros, os fornecedores, a gente tem troca figurinhas, cara, eu preciso de um cara desse, com essa qualificação, quem vocês me indicam, a gente tem a parceria com gente de gestão, então a gente toma esse cuidado de a gente realmente pensar as pessoas certas nas posições corretas, né? Então isso a gente tenta executar sempre em parceria com gente de gestão e com os parceiros trazendo à tona o que a gente está precisando. Em relação ao que você falou sobre os acessos, né? Então, basicamente já fazia isso com terceiros, né? Então, assim, a preocupação que a gente já tinha com um terceiro acessando o nosso ambiente, a gente só expandiu isso para os profissionais de tecnologia na pandemia. Lógico, numa exposição muito maior, né? E muito provavelmente a gente embarcou tudo que era de segurança nos endpoints, né? Positivos que os colaboradores levaram para casa, né? E hoje estão fazendo no modo híbrido, né? Tem espaço para melhorar, com certeza, né? Tem tecnologias aí que vai nos apoiar muito mais, como Zero Trust, outras tecnologias que consigam reduzir esse risco de exposição. Então, eu não necessariamente vou precisar replicar o meu ambiente para a casa do meu colaborador. Se ele usa só o SAP, eu vou só oferecer o SAP para ele acessar o meu ambiente, né? E a gente teve essa migração muito também para os sistemas que estão on-premise, né? Então, a gente tem tecnologias que conseguem nos apoiar e reduzir o risco de a gente ter um acesso não autorizado, que é uma preocupação, ainda mais no momento híbrido que a gente está vivendo agora. Já dando contornos finais aqui, é bem paradoxo, né? Falar de Zero Trust e falar de retenção de talento, né? Assim, eu confio zero na pessoa que eu quero ter comigo, né? É bem paradoxo isso, mas acho que é um ponto bem legal da gente comentar. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma palestra por volta de 1h30 da tarde a respeito de Zero Trust, baseado em desktop como serviço. Se vocês estiverem por aqui, será um prazer recebê-los. Dando panos finais aqui para o nosso bate-papo, primeiro, e sem dúvida nenhuma, agradecer mais uma vez a conversa aqui. Como eu falo, a gente tinha bastante saudade dos eventos on-site, né? Evento online já cansou a gente, né? No final das contas, então nada como estar on-site aqui, escutar vocês, ter a possibilidade de conhecê-los e escutar vocês, mas dando panos finais, assim, o que vocês veem como desafios do que vai vir ainda, porque a gente está falando de novas gerações, está falando desse contexto. Eu estava conversando com alguns amigos aqui que comentaram de tecnologias bem antigas, né, de novel, de coisa bem antiga. Eu falo que a gente nasceu binário, né, mas essa geração, ela inclusive é não binária, né, inclusive como que a gente faz para se converter, como faz para trazer esse pessoal digital para dentro de casa, uma vez que a grande parte das corporações, né, e fazendo elogios e menção, Klabin, Safra, por exemplo, são bastante tradicionais, pelo menos com relação à fundação ali, a imagem que passa para o público, né? Como trazer esse público digital para dentro de alguma coisa que é muito tradicional, né? Então, Kleber, por favor, faça as considerações aí, fica à vontade. Apesar de muito tradicional, né, a gente embarca muito tecnologia, né? Então, a indústria, né, por si só, ela faz tecnologia para o próprio uso. Diferente de um banco que pode fazer um aplicativo, esse contato com o consumidor final é um pouco diferente, né? Então, a gente consome muita tecnologia para ser mais eficiente, né? Então, a gente tem muito processo que ali a gente conduz e o pessoal de tecnologia já está acostumado com esse tipo de acesso, né? Mas eu acho que um ponto importante sobre a nova geração, e a gente está vendo alguns casos acontecendo, é a parte saúde emocional, né? A gente veio no mundo da tecnologia numa paralisação,
o pessoal 100% na telinha e não desconectava, né, que eu comentava, né? Antigamente você fazia uma interrupção, né? Então você vinha para o escritório, pegava o carro, pegava o trânsito, ia para a escola, pegava os filhos, chegava em casa. Hoje eu estou no meu quarto, fechei a porta, eu já estou em casa. Então eu estou dormindo no trabalho, né? E muitas pessoas não conseguiram fazer essa mudança, né? Então um dos desafios que a gente observa para a nova geração é como a gente equilibra isso, já que o híbrido veio para ficar, né? Como a gente ensina esse profissional a fazer essa interrupção de forma correta e não ter uma estafa, né? Então, não ter uma capacidade emocional abalada, né? A gente exige muito, exige pouco, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, como a gente vai trazer essa nova geração, com essa nova cabeça de tudo rápido, tudo fazer, tudo conectado, mas vai quebrar, né? Uma hora vai quebrar, né? Então, a gente não pode deixar quebrar. Foi uma colocação bem pertinente, né? Só que a gente tem que pensar que, diferente da gente, eles nasceram conectados, né? Então, eles têm uma visão de trabalho diferente, né? Então, assim, muitas vezes eles estão no celular, eles estão com 2 telas e eles estão ainda conversando com você. Assim, e eles são multitaskers mesmo e eles conseguem realmente, a atenção deles consegue ser quebrada dessa forma. O nosso desafio é a gente se adaptar a isso, mas quando você coloca uma organização que ela é tradicional e que ela está inserida no mundo digital, é o que a gente fala, adapte ou morra. Né? Tem uma ruptura aí, né? Tem uma ruptura. E a ideia é chegar... Qual que é o ponto, né? Qual que é aonde eu posso chegar com esse novo profissional? Que é novo profissional, né? Sim. Até quando eu posso exigir dele, até quando eu não posso. Eu tiro o pé, coloco o pé, né? Então, esse equilíbrio que a gente vai ter que aprender com essa nova geração, porque eles estão muito conectados, é muita coisa. Você falou, 5 telas, 3 telas. Eu posso dar 3 telas para eles, 5 telas? Não sei até onde a gente pode ir, né? E prestar atenção nos pequenos detalhes, né? Então, esse é um papel de gestor. Estar próximo do profissional, entendendo aquela pessoa, e a gente também está tateando naquele ambiente novo, né? Mas assim, é muito interessante porque se você pensar, o negócio ele também tem que se adaptar a isso. Porque quando você fala num comércio, num banco, por exemplo, aquele é o cliente dele. Então, assim, o trabalhador dele tem que trabalhar conforme o cliente dele trabalha. Então, ele tem que ser multitask conforme o cliente dele é hoje. Né? E se ele não tiver profissionais, novos profissionais, como que ele vai ter essa visão? Se ele não conseguir adaptar os processos deles internos para absorver esse pessoal, como ele vai adaptar o front dele? Então, isso é o nosso desafio, mas assim, veio para ficar e a gente vai correr para chegar lá. A gente não tem outra forma. Mais uma vez, Grace, mais uma vez, Kleber, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela participação, pelas ideias, né? É sempre muito legal escutar mercados verticais diferentes dos nossos. Muitíssimo obrigado.